RFI Convida. Márcia Bechara. Em época de eleições no Brasil, o RFI Convida de hoje vai discutir um tema importante, o populismo. Para falar sobre isso, nós convidamos o economista, doutorando em teoria política na Sciences Po de Paris, professor também na mesma universidade, Tomás de Barros, especialista em populismo. Bom dia, bonjour. Bom dia, Márcia. Bonjour. Tomás, vamos começar tentando definir esse conceito. O populismo tem uma raiz latina, populares, que vai falar do povo. O sufixo ismo vai falar mais sobre tendências, sobre ideologias, sobre... Então, o que é uma ideologia do povo? O que é isso? Explica pra gente o populismo como conceito. Então, é um conceito super complicado. Aliás, tem quem diga que se ele não existisse, se a gente não usasse esse termo no dia a dia, nenhum teórico político devia criar esse termo, porque ele é muito complicado. Em geral, o populismo vai fazer uma referência difusa ao povo, mas o que a gente vê ao longo da história são muitas teorias diferentes, e o maior problema na conceituação, vamos lá, no uso que a gente faz de populismo no dia a dia, é que é um termo pejorativo. A gente nunca encontra, ou praticamente nunca encontra, líderes políticos que se afirmem populistas, que batam no peito e digam, eu sou populista, eu represento um projeto populista. Populista é sempre o nosso adversário, é sempre o outro. E, em geral, o populismo, o termo populista, ele vai ser ligado a tudo que tem de ruim na política. Então, ele nasce quando, esse termo? Quando que a gente começa a falar sobre isso? Então, é um fenômeno bastante interessante. As primeiras duas expressões do populismo, as primeiras vezes que se usou esse termo foram no final do século XIX, e aí sim, dois grupos que se reivindicavam populistas. O primeiro, o People's Party nos Estados Unidos, no final do século XIX, 1890, fundado o Partido Populista Americano, e um pouco antes disso, mas quase na mesma época na Rússia, os Narodniks, que eram os populistas russos. Mas durante 50 anos, depois da criação desses grupos, a gente não falou muito sobre populismo. Falava de populismo, lembrava desses grupos, mas como algo historicamente datado, algo que não falava para a nossa realidade contemporânea, e, em geral, algo não necessariamente pejorativo. É a partir dos anos 50, com uma literatura acadêmica americana, que o populismo ganha um lado ruim. No pós-guerra, um fruto da Guerra Fria, na verdade. Quando um teórico americano chamado Richard Hofstadter fala que, enfim, o populismo é a síntese de todo o mal. Porque mesmo no jornalismo, quando a gente fala em populismo, a gente está falando de um projeto político esvaziado. Eu entendo completamente esse ponto de vista do pejorativo que ele ganhou. Agora, eu queria falar de uma outra coisa. Existe uma visão eurocêntrica. Eu estava vendo os textos que você enviou sobre isso. Então, na verdade, essa visão, esse olhar absolutamente europeu, ele tende a considerar o populismo uma coisa da extrema-direita. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu acho que existem duas abordagens, duas leituras que são bastante isoladas, cada uma delas. Uma é a abordagem eurocêntrica. Em geral, na Europa, a gente vai falar de populismo, nós vamos pensar na extrema-direita. Marine Le Pen, Wilders nos Países Baixos. A gente pode pensar o Jeremy Corbyn, mesmo no Reino Unido, apesar de ser uma direita diferente. Viktor Orbán na Hungria, Andrzej Duda na Polônia. Líderes, em geral, autoritários de extrema-direita, anti-imigrantes, racistas. Mas na América Latina, no Brasil, por exemplo, mas não só, o populismo é associado à esquerda, ao chavismo, peronismo, varguismo, até quem diga que o Lula é populista. E é engraçado porque, se você for ver, nenhum desses usos, primeiro, eles são muito plurais, né? Mas é difícil encontrar uma base em comum. O que isso significa finalmente? O que é muito importante, porque tanto o leitor quanto o pesquisador ou o jornalista tem que saber o que é de verdade o populista, o populismo. Sim. Como você diria, como identificar esse discurso populista? Então, não é simplesmente pegando todas as variações de populismo e tentando encontrar o que elas têm em comum, porque, na verdade, elas não têm muita coisa em comum. Tem gente que diz que populismo é demagogia, mas eu fiz uma pergunta para um aluno se era ou não demagogia como sendo a promessa de coisas que você não pode entregar. E ele falou, mas todo mundo promete isso, os populistas e os não populistas. Tem gente que fala que é clientelismo, mas a gente sabe que, enfim, em muitos casos, políticas públicas implementadas por governos populistas acabaram com o clientelismo, como na Argentina e mesmo no Brasil, em alguma medida. Então, eu gosto de uma abordagem da chamada teoria do discurso, que vai dizer que o populismo ele vai simplificar o campo político em duas partes, nós e eles. A ideia do nós contra eles. Mas isso não é
exclusivo do que, em geral, nós chamamos de populismo, ou dos movimentos que, em geral, nós associamos com o populismo. Na verdade, isso está em todos os lugares. É só ver, agora, ainda mais na eleição, todos os candidatos no Brasil, em alguma medida, vão tentar se distinguir dos seus adversários, num nós contra eles. Num cenário completamente polarizado, você acha que é possível sair do populismo nessas eleições no Brasil? Do nós contra eles? Eu acho que o nós contra eles, ele não é necessariamente algo ruim. Acho que, na verdade, ele é necessário e fundamental na política. A política é sempre feita de confrontos, porque na democracia ninguém tem uma resposta certa. Então, nós temos opiniões diferentes e a gente precisa se distinguir nas nossas opiniões. A grande questão é como que esse antagonismo, como esse nós contra eles é estruturado. A gente pode tratar o outro como um inimigo a abater, então eu sou o único puro, bom, virtuoso, incorruptível, e do outro lado eu tenho o degenerado, o corrupto, o coxinha, o petralha, ou sei lá, o meu inimigo que não tem nenhum tipo de mérito e que precisa ser eliminado. E só depois que eu eliminar ele, o país vai ficar bem. Ou a gente pode tratar o outro como um adversário a respeitar. A gente tem regras do jogo, o outro tem uma opinião diferente da minha, e a gente vai, no nosso conflito, se respeitar e aceitar que nenhuma das nossas respostas é necessariamente a correta para sempre. E é isso que a gente encontra em democracias consideradas consolidadas, a gente pode dizer. Sim, apesar de que nós vemos, mesmo nas democracias ditas consolidadas, por conta da crise econômica, o populismo sempre não apenas emerge em situação de crise, mas é algo que fomenta muitas crises, né? Faz as pessoas se sentirem uma crise latente, eles trazem para o debate público. Mas em situações de crise, mesmo nas ditas democracias consolidadas, você tem também o surgimento de ameaças, por assim dizer, a esse consenso de que o meu adversário é alguém a respeitar. E, ao contrário, a gente começa a ver essa apresentação não só dos populistas, mas também dos antipopulistas como os inimigos do mal. Isso é uma coisa interessante, só para me fazer claro que o discurso antipopulista ele pode ser tão populista quanto o populista, porque parece confuso dizer assim, mas se é a lógica do nós contra eles, o antipopulista, aquele que denuncia o outro como populista, nada mais está fazendo do que dizer que o populista, a Marine Le Pen ou o Jean-Luc Mélenchon, ou seja lá quem for o adversário, ele é a síntese de todo o mal, de todos os problemas, ele, enfim, precisa ser extirpado da sociedade. A resposta talvez seria a gente baixar um pouco o tom e tentar trazer um pouco de racionalidade para esse discurso. Não sei se eu concordo totalmente com você, concordo em parte, mas eu acho que a gente deveria... Uma das críticas comuns ao populismo é que ele seria irracional, que ele apelaria para as emoções. E isso também é um critério meio ruim, porque, na verdade, toda política é feita de emoção. Então, a gente vai se mobilizar politicamente pelo medo, pelo amor, pela adoração a um líder. Então, eu acho que a gente não pode ignorar o lado afetivo e emocional que está presente sempre na política. Muito obrigada, Tomás Barros, por sua entrevista hoje no RFI Convida. Muito obrigado, Márcia, é um prazer.